Boa noite a todos de Mossoró. Que gostoso estarmos aqui juntos com vocês nessa oportunidade que eu digo imerecida para mim. Ser recebido com tanto carinho assim, num evento tão grande, tão bonito, com certeza a nossa doutrina merece outros nomes maiores. Essa amiga, por exemplo, que está aqui, é uma que fez essa afirmação valer a pena. Ela, Minerva, junto com a Paulinha, me recebeu com tanto carinho e vejo-me cada vez mais devedor dessa doutrina, que cada vez que vou a um lugar como este, pagar um pouco essa dívida, me endivido mais um pouco. Mas de coração, pessoal, viajei algumas horas para estar aqui com vocês, preparei especialmente para esta casa, para este evento, esse tema, que acredito que vai fazer bem a todos nós, que se tivermos o coração aberto para receber a verdade de Deus, que não é propriedade da doutrina espírita, não é propriedade de ninguém em si, do próprio Criador, nosso Pai amado, seremos mais felizes, sairemos daqui melhor. Esse agradecimento faço em nome de todos, do Sr. José Couto, a quem me convidou, quem me organizou para estar aqui. E ali, sentado ao lado dele, ele disse, Tato, nós nos estendemos um pouquinho a mais, então você tem até as 9h30. E eu concordei, mas ele não sabe de um combinado que eu tenho com Deus, que é o seguinte: sempre que eu viajo para fazer palestras fora de Bauru, portanto, eu nunca posso fazer uma palestra menor do que o tempo da viagem. E eu saí de Bauru, peguei 3 aviões. Então, em média, eu gastei ali 8 horas. Eu vou deixar por 4. Não, é brincadeira. Mas eu faço com o maior carinho e entendo perfeitamente como nosso maestro aqui, dessa banda maravilhosa, Arthur Paraguai, a vontade de participar com vocês, a vontade de mostrar a riqueza do nosso país, a riqueza da nossa vida, da nossa cultura. Então, eu estou aqui de coração mesmo para fazer o que eu puder de melhor para vocês, que vocês se beneficiem, e se quiserem me dar um abraço no final, será de grande valia para mim, tá bem? Eu estava antes para vir para cá, e eu falei, vamos tomar um suco, alguma coisa, com uma grande amiga, Thaís, que me acompanha nas transmissões, e falei, vamos comer uma coisa leve, assim, comer uma salada. Aí pedimos ali uma salada, eu não sei, a salada estava sem sal. E eu falei, mas será que essa cidade não tem sal? Será que tem alguma cidade aqui por perto, Mossoró, aqui em Rio Grande do Norte, que produza sal? E fiquei, obviamente, brincando com vocês, isso não aconteceu, mas honrado de imaginar que 95% do nosso sal é fornecido daqui, dessa terra. E Jesus não disse à toa que sejamos o sal do mundo, traçamos sabor à vida das pessoas. E simbolicamente a palavra salário vem do bem mais valioso que tínhamos na época, que era o sal. Então, a toda a cidade de Mossoró, a toda Rio Grande do Norte, muito obrigado por isso que vocês fazem pelo Brasil todo. Me pediram que eu fizesse uma palestra que respondesse uma pergunta: quem somos? E eu dou minha palavra a vocês. Eu estou aqui na condição de um estudante também, alguém que se atreve a vir aqui conversar com vocês e dizer algo que é importante para mim. Abro mão de ficar em companhia do meu filhinho, Henrique, da minha família, meus pais e minha mãe, das pessoas que estão ligadas a mim, minha namorada, as pessoas que gostam, para estar aqui fazendo o que eu acho que vale a pena da nossa vida. Mas eu juro para vocês, eu vou ser sincero, eu não sei qual é essa resposta. Quem somos? Na palestra de amanhã, eu peço que vocês voltem. Se vocês não gostarem da palestra de hoje, pode vir amanhã, de amanhã é bem melhor. Ela é boa de amanhã, cara. Vocês têm que ver como é boa. E aí, a pergunta, quem somos? Eu pesquisei, eu fui atrás, eu não tenho como responder de um ponto de vista só. E na pesquisa eu me deparei com uma história de um livro de ciências, a quem estudo, até mesmo antes da doutrina espírita. E nesse livro de ciências contava a história do maior cientista que nós temos notícia, o Sr. Albert Einstein. E o Einstein, ele caminhava em Princeton, da sua casa, ao Instituto Avançado de Ciências a pé. Ele dizia que caminhar a pé era muito bom, porque você tem muita oportunidade de pensar sobre a vida. Então, nesse caminhar a pé, o Sr. Albert Einstein conheceu um menino de 5 anos de idade que ficava
a casa desse menino no caminho da casa do Sr. Einstein até a entrada do Instituto Avançado de Ciências em Princeton. E neste caminhar, esse menino passou a acompanhar o professor Einstein até a porta do instituto. A mãe do menino ficava olhando os dois, e assim que ele entrava, o menino voltava e a mamãe o recebia. Numa dessas vezes, quando o som já não chegava aos ouvidos da mamãe devido à distância do professor e do menino, ela percebeu que o menino disse alguma coisa que agradou o Sr. Einstein, ou pelo menos ele riu com bastante descontração. E ela ficou curiosa e talvez em dúvida do que poderia acontecer, se o menino diria o que era que ele disse. Ela foi até eles e perguntou: Ernest, o que você disse ao professor? O que você disse para que ele se divertisse tanto assim? E ele se constrangiu. Ele não quis dizer nada. Ernest, mamãe lhe fez uma pergunta. O que você disse ao professor para que ele risse desse modo? Papai lhe deu, junto com a mamãe, uma educação muito séria. E o menino não ia dizer. Então ela se dirigiu ao professor Einstein. Professor, por favor, o que ele disse ao senhor? Não se preocupe, senhora, ele fez uma pergunta para mim. Ele me perguntou se eu já havia usado o banheiro hoje para fazer o número 2. O número 2 é aquele que é mais complicado um pouco do que o número 1. Aquele que demora um pouco mais, que você fica com vergonha de sair do banheiro e já entrar uma moça atrás, ou vice-versa. Mas de qualquer modo, ela repreendeu. Que isso, Ernest? Como assim você pergunta algo tão íntimo ao professor? Nunca mais você irá acompanhar o professor nessa caminhada. E Einstein, com sua bondade e moral, interviu. Por favor, senhora, não repreenda assim o meu amigo. Ele me fez uma pergunta e me agradou muito. Mas como, professor, uma pergunta desse tipo? Eu explico, senhora. Ele me agradou muito porque foi uma das poucas perguntas que me perguntaram nos últimos anos e que eu soube a resposta. Vemos, pessoal, aí que não é tão complicado ou tão fácil assim entender a vida. Talvez não é tão complicado porque temos vários pontos de vista de acordo com o nosso crescimento, mas não é tão fácil assim porque se quisermos a verdade absoluta, acredito que não temos condições ainda de entender. A mente mais iluminada da ciência até hoje, um homem que conseguiu desmentir Isaac Newton, não conseguia responder muitas das perguntas. E eu, atrevido, estou aqui tentando dar uma opinião, mas que com certeza vou dizer o que aprendi e vocês tomem a decisão de vocês, o que vocês acham que é o que somos. E nesse particular, eu não posso interpretar sob um único ponto de vista, o ponto de vista da doutrina espírita. E quero perguntar uma coisa de coração, não vou chamar aqui na frente, não vou perguntar mais nada a não ser quais as pessoas que estão aqui dentro que não são espíritas, são católicos, evangélicos, não têm nenhuma religião. Levante a mão, por favor. Bem-vindos. Bem-vindos. Somos família. Antes de qualquer divisão religiosa, já existíamos, já tínhamos sido criados, e bem-vindo a todos a essa casa, que é uma casa que recebe, com certeza, nossa população. Bem, desse modo, então, precisamos analisar por um ponto de vista que a própria doutrina espírita diz ser importante, o ponto de vista científico. Allan Kardec disse que a doutrina espírita se apoia na ciência. E se numa discussão ficarmos em dúvida entre quem ouvir, se a ciência fez uma afirmação e a doutrina espírita ou qualquer outra doutrina fez outra afirmação, no caso a religião, Allan Kardec, o codificador da doutrina, pede que fiquemos com a ciência, que se confie na ciência, porque é mais importante nós refutarmos sem verdades do que acreditar em uma mentira. E muitas vezes, pela especulação, pelo sonho, se cria muitas inverdades. Mas a ciência, então, é muito importante. E eu começo por este ponto de vista material. Muitos de nós, próprios espíritas, dizem: nós não somos o corpo físico. E eu concordo. Nós somos o espírito que anima este corpo. Eu concordo. Mas eu não posso dizer que eu sou o espírito neste exato momento, estando preso a essa oficina de trabalho que é o meu corpo. Por quê? Porque se eu fosse espírito exclusivamente nesse momento, eu poderia volitar por aí, atravessar a parede, e eu não posso fazer isso. Então, mesmo estando neste corpo, eu me sinto perfeitamente integrado a este corpo musculoso. Eu sempre acredito que ninguém vai rir numa hora dessa. Tudo bem.
Eu sempre acredito que preso a este corpo, ainda que seja assim, eu preciso responder por ele, porque acredito que ninguém andando de manhã, num frio, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, bate o dedinho na quina da cama e fala, ai, que dor no dedinho do meu corpo. Não, é o meu dedinho. Ai, que dor no meu dedo do pé. E logo em seguida vem uma palavra que desabafa, né? Nunca ninguém falou, ó, cômoda ingrata. Preste mais atenção. Bom, desse modo, nós nos sentimos corpo físico. Então é importante sim entender o que significa isso e por que isto também é uma verdade, é parte dessa criação. E este ponto de vista, há dois elementos que a própria doutrina espírita nos diz, na questão 27 de O Livro dos Espíritos, que para aqueles que não são espíritas ou não têm o conhecimento do Livro dos Espíritos, é um livro como se fosse uma entrevista onde Allan Kardec fez perguntas aos espíritos e houve respostas muito interessantes, que devem ser contestadas, devem ser refutadas, para a gente entender e ver se aquilo tem algum apoio. Nesse modo, ele perguntou, então, já decorrendo de uma conversa, há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Porque disseram havia três, a trindade universal, que é Deus, nosso Pai Criador, o espírito e a matéria. Um criador e duas criaturas. Nada no mundo, nada no cosmos, nada no nosso pensamento escapa a uma dessas três grandezas. Deus é Deus, o Criador. O meu corpo é a matéria, esse microfone é a matéria, esse house é a matéria. E Jesus Cristo é espírito. E aqueles que desencarnaram recentemente? Em perispírito ainda há uma matéria menos densa, mas não dá para escapar de uma coisa ou de outra. E a resposta é sim. Então há dois elementos gerais? Sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Se nós somos Deus, não, nós somos Deus com D minúsculo, Elohim, como diz o início da Bíblia. Elohim, deuses com D minúsculo, atendendo à afirmação de Jesus, todos vós são deuses e poderão fazer o que eu faço, e ainda muito mais, mostrando para nós somos deuses relativos, nunca seremos um Deus absoluto, senão alguém chegaria no processo evolutivo a Deus e haveríamos mais de um Deus, voltaria o politeísmo? Não, sempre haverá só um único Deus, porque é uma grandeza absoluta. Se nós não somos Deus, somos espírito ou matéria. E aqui que eu me apoio. Vamos nos apegar um pouquinho à explicação que a ciência dá sobre nossos corpos, sobre o nosso planeta, sobre o calor, sobre o frio, sobre o que ele diz. Do que é feita a matéria, segundo a ciência? A matéria é formada de pequenas partes, átomos pequenas, menores ainda, partículas fundamentais, que constituem tudo que somos, tudo que vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, apalpamos, tudo que existe, que passa pelos 5 sentidos da matéria. Essa física é recente, é a física quântica, é a física que estuda a parte pequenina da matéria. Vamos ter um exemplo, que exemplo é muito interessante. Apesar de que Sócrates não gostava de dar exemplos, ele preferia conceitos, mas eu não sei muito bem dar conceitos. Exemplo até acredito que ajuda bem. Quantizar o mundo. Praia é um exemplo bom aqui para vocês de Mossoró. Nós podemos chegar em qualquer praia do Rio Grande do Norte e a uma certa distância olhar aquela beleza. Eu tenho confiança que vocês vão ver na areia branca uma massa só. Uma coisa só. Mas ao aproximarmos mais um pouco e pegarmos na mão e olharmos um pouquinho mais perto, percebe que ela é formada de vários grãozinhos. Ela não é um todo, ela é fragmentada. E se eu pegar um único grão e olhar num microscópio, eu vou ver partes ainda menores. E nesse processo de raciocínio eu vou chegar numa parte fundamental da matéria. O átomo, não, ainda menor, bem menor que o átomo. Próton, por exemplo, não é a parte fundamental. Dentro dele há outras partes, os quarks. O elétron, sim, por exemplo, é uma parte fundamental. Não há como mais dividir aquilo. E nesta capacidade menor, ele não se comporta mais como matéria.
Ele se comporta como uma onda. Ou é matéria ou é onda, não sei, mas o que forma o tijolo do meu corpo não é palpável, não é pontiforme, é sim uma energia, uma vibração, assim pode ser dito. Por isso surgiu uma teoria chamada teoria das cordas. O que é a teoria das cordas? É uma teoria que dá essa imagem de uma corda para mostrar que a menor parte de tudo é um filamento energético. Porque ela diz assim: a teoria das cordas propõe que toda a matéria, como todas as forças, provém de um único componente básico, de uma única e mesma substância, cordas oscilantes. Mas não coloquem na cabeça como fossem pequenos fios dentais, cordinhas, não. É só pela imagem de algo que tem uma vibração, porque nós não conseguimos explicar nada que não passe pelos 5 sentidos da matéria. As diferentes vibrações destas cordas, isso é parte da ciência, é que geram os diferentes elementos do universo, sons, cheiros, cores e tudo o que conhecemos por matéria e seus componentes. Então a teoria das cordas, bem recente, a mecânica quântica surge em 1920, ela afirma que se eu começar a analisar a parte fundamental de qualquer coisa, de um grão de poeira, de um pedaço de pedra, de um som que ouvimos aqui, da luz, de uma cor, é formada por uma vibração energética que não é mais matéria, é uma onda, sabe-se lá de quê. E aí ele diz que a mecânica quântica, então, que afirma essa questão, apoia-se na teoria das cordas para explicar tudo o que vemos como diferente. E ela diz outra coisa do que já foi dito. Átomo do grego significa não divisível. Ou seja, achou que o átomo era a parte fundamental e que existiam 92 tipos diferentes desses átomos. O hidrogênio é o mais simplesinho. E ele se unindo no Sol, ele forma hélio. E cada fusão atômica libera um fóton de luz e é o que faz Mossoró ser tão quente. Um Sol que brilha por todos nós, através da fusão atômica de átomos de hidrogênio que formam um novo átomo de hélio. E era essa a opinião, mas de repente, na doutrina espírita, que foi escrita em 1855, quando Allan Kardec começou a entrevistar esses espíritos através de algumas médiums. Médium é alguém que tem uma capacidade de sexto sentido, de ouvir histórias do mundo espiritual, e não pode ser desmentida, porque o Chico Xavier provou para pessoas que nunca viu na vida cartas pessoais, íntimas, amorosas, declarando coisas que a família jamais poderia imaginar, que existe sim a comunicação do mundo espiritual. Mas se você quiser negar, não há problema algum. Todos temos a liberdade e o direito de acreditar naquilo que faz bem ao nosso coração. Mas eu dou minha palavra a vocês, quando você abre o coração a uma verdade, tudo passa a fazer mais sentido. A vida da gente, do papai que se foi, do filhinho que se foi, passa a ter uma esperança maior. E a vontade de tirar a própria vida diminui bastante. Então, nesta pergunta 30 do Livro dos Espíritos, ela tem mais de 1000 perguntas. A primeira edição do Livro dos Espíritos, 501 itens. Itens porque nós temos perguntas e respostas, não são só perguntas. Depois da segunda edição, que foi em março de 1860, o livro mais longo a ser publicado completo na doutrina espírita, 1018 itens em perguntas e respostas. E a 30, uma das primeiras, perguntou assim: a matéria é formada de um ou de muitos elementos? Kardec usou uma palavra muito importante: elementos. Elemento químico é aquele elemento da tabela periódica que já não se divide mais. O hidrogênio, por exemplo, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, são elementos químicos que, quando se combinam, formam moléculas. E esta combinação já é a união deles. Mas quando Kardec pergunta, em 1855, para que 2 anos após, em 1857, saísse a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele perguntou para quem nem imaginava conhecer a física quântica, quiçá a teoria das cordas. Eu não sei o que significa quiçá, eu acho tão bonito falar quiçá. Eu não conhecia a mecânica quântica, quiçá a teoria das cordas. É legal. Mas deve ser alguma coisa assim, imaginem ainda a teoria das cordas.
E a resposta que era natural se obter seria: sim, são formados de vários elementos químicos. Mas olha o que ele obteve como resposta. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um único elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas sim transformações da mesma matéria primitiva. Poxa vida, esse cara blefou alto se ele jogou assim no ar, porque ele deu uma resposta que a própria ciência da época falava diferente. Se ele perguntar assim, a Terra é plana ou é redonda? E ele responder assim, é redonda. E vai, tá vendo? Tinha na época, e até hoje tem gente falando que a Terra é plana. Mas aí eu diria, mas Aristóteles já tinha falado nisso, que ele viu os eclipses de lua, a sombra da Terra na lua, e era sempre redonda. Ele via os navios se afastando ou se aproximando do cais, do porto, e eles não iam desaparecendo até sumir inteiro, não. Primeiro sumia o casco, depois sumia a vela, depois a pontinha lá do mastro. E na hora de voltar, ao contrário, aparecia a ponta do mastro, depois as velas, depois o casco, mostrando que estava dando uma volta. Então ele já supôs que a Terra fosse redonda. Então eu poderia afirmar, mas você já pegou o gancho em Aristóteles. Mas esse tipo de resposta não. Portanto, eu tenho um convite a vocês a pensarem de coração. E a cabeça da gente só funciona como um paraquedas, só se estiver aberta. Fechada não funciona. O que adianta eu pular de um paraquedas que não vai abrir? Não, a cabeça tem que abrir. Abrir para ouvir sem medo e falar, eu acho que isso é melhor por causa disto. E provar para si mesmo, pelo menos. Mas aqui eu pergunto, vamos imaginar que você tem um irmão mais velho e um irmão do meio. E você vai sair de casa e o irmão mais velho fala assim, irmão, leva uma capa de chuva, um guarda-chuva, vai chover. Aí você olha aquele solzão maravilhoso que eu vi hoje aqui em Mossoró. Eu falei, nossa, que sol maravilhoso. É o mesmo sol que nós temos lá em Bauru? Igual o André Luiz perguntou no nosso lar. E aí eu falo, não vou levar não. E o irmão do meio fala, leva nada, vai chover nada. Nosso irmão mais velho nem sabe o que está falando. Vai sem, eu vou sem. Toró. Volto resfriado para casa. Falo, puxa, como o cara deu uma previsão, temos na cabeça, hein? No outro dia, eu vou sair e o irmão do meio, que é bom também, fala, leva a capa de chuva e o guarda-chuva que vai chover. E o irmão mais velho fala, não vai chover não, pode ir, dessa vez não vai chover. E você vai, vou levar. Fiquei resfriado outra vez, leva. Faz papel de bobo, aquelas capas amarelas, sabe? Sozinho, não tem ninguém daquele jeito. Guarda-chuva, não chove. Eu perguntaria, você vai começar a acreditar em quem daqui para frente? Não é melhor começar a dar crédito ao irmão mais velho? Ele está sabendo o que está falando. Por que contestar algo que está se provando e que nunca ninguém ofendeu outra pessoa por falar diferente? Se queremos acreditar que a Terra é plana, que ela está no centro do universo, deixa que fale. Se começarem a espalhar uma mentira a seu respeito, faça como o Chico Xavier falou, trabalha como você já está trabalhando, contrário ao que estão falando, não se preocupa não, a mentira não se sustenta. Mas isso que eu estou afirmando, a afirmação da ciência, que veio depois muito da doutrina espírita, é muito coerente. A ciência que está conseguindo se provar, e é bacana, o cientista só fala do que sabe, está verificando que a doutrina espírita não está interessada, mas a doutrina espírita não está sendo desmentida. Isso me dá muita confiança em chegar aqui e dizer a vocês, meus irmãos, o que acredito ser o melhor e ser verdade. E nós vamos chegar numa parte muito importante dessa conclusão. Então, diz assim, que as partes são modificações das moléculas elementares, porque Kardec, não satisfeito, fez uma pergunta muito parecida, a questão número 30. Ele continua assim, item A. De onde se origina as diversas propriedades da matéria? Porque eu percebi que tem matéria que é borrachoide, elástica, tem matéria que transmite eletricidade, tem matéria que é inflamável, tem outra que apaga o fogo. De onde se originam essas diferenças? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de certas circunstâncias. São modificações da mesma matéria elementar, não há nada de diferente. E aqui que começa a ficar valioso o nosso estudo. Olha o que a Gênese disse. Gênese foi um livro que Kardec escreveu representando a primeira parte do livro dos Espíritos, que foi dividido em 4 partes.
Cada parte do livro dos Espíritos, que contém toda a doutrina espírita, teve um livro que se desenvolveu para dar mais assunto, para se conversar melhor. Ela diz assim: há um fluido etéreo que preenche o espaço, penetra os corpos. Esse fluido é a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. As metamorfoses da matéria, as forças, as massas e tudo são modificações deste fluido cósmico. Então eles estão piamente afirmando: tudo que nós vemos, esse microfone e o meu corpo, um que aparentemente é plástico, ferro, e outro que é carne e osso, mais osso do que carne, mas seja lá o que for, é diferente do microfone. São modificações de uma mesma matéria primitiva. E esta matéria é uma onda, é uma vibração que se altera de acordo com o nosso pensamento. André Luiz disse uma coisa no Mecanismos da Mediunidade assim: quanto mais o homem investiga a natureza, mais se convence que vive num reino de ondas. Nós vivemos aqui num reino de ondas, segundo André Luiz, transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório que se exprimam. Mais uma parte apoiando essa afirmação, depois corroborada pela ciência. Nós não temos na tabela periódica as partes fundamentais, e sim coisas que vêm anteriormente, como vibrações pequeninas que constituem o que somos. E a proposta hoje é responder o que somos. Mas se eu parasse por aqui, eu já poderia dizer: bom, então somos um aglomerado de partinhas, pacotinhos, chamados pela mecânica quântica de fótons, de quantum, de quarks, de elétrons, de tudo que forma a parte fundamental, e é isso que somos. Ah, mas aí eu saio na mesma. Mas eu quero dar uma outra opinião a vocês, que foi o que o Sr. Albert Einstein demonstrou. 2 alunos que escreveram um livro, na época eram alunos, quando escreveram o livro não eram mais alunos, foram visitar o Sr. Albert Einstein em Princeton, lá onde aconteceu o fato com o menino. E esses 2 cientistas eram Bruce Rosenblum e Fred Kuttner. Eles ambos escreveram esse livro, e ainda estudantes foram lá em Princeton visitar o Sr. Albert Einstein. E eles contam, o Bruce, que se emocionaram muito quando viram Einstein entrando de chinelos e moletom, que eles estavam diante da maior autoridade científica do planeta. E Einstein foi direto a uma pergunta para eles: vocês são estudantes da mecânica quântica, o que vocês estão interpretando da teoria? E eles tentaram responder a pergunta do que a teoria dizia: que se você olha para um corpo, você tira a função de onda dele, que o objeto pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Einstein falou: não, amigos, isso eu já sei. Eu quero que vocês digam o que vocês interpretam desta teoria. E eu digo a vocês, o que nós vamos interpretar dessas afirmações que tivemos? Quais? Que somos um aglomerado de partes que na verdade não são pontos, como grãos de areia, e sim filamentos de ondas. E a principal questão, e essas ondas são alteráveis com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Então, na verdade, nós somos aquilo que estamos pensando. Porque Jesus fez uma afirmação e eu mostro para vocês como o mestre sabia das coisas. Eu sou estudante de filosofia, como já foi afirmado, faço um curso com o Olavo de Carvalho, já há mais de alguns anos, e também tenho um professor lá de Marília, Paulo Fernandes, que também me dá aulas como um amigo. E tenho lido por conta própria muita coisa, e percebo claramente que a filosofia, ela tem uma parte da interpretação, do pensamento, que precisa ser analisada para que nós possamos tirar de uma situação algo além, que não se observa, que não percebe-se somente analisando a questão científica. E Jesus, quando eu analisei as respostas que Platão e Aristóteles, que para mim são dos maiores pensadores da história, deram sobre algumas afirmações que Jesus também fez, como por exemplo, o que é amor, o que é justiça. Você ouve de Platão e você fica convencido, é isso. De repente você ouve de Aristóteles e fala: e agora, o que é? Um fala uma coisa, outro fala outra semelhante. E de repente vem Jesus e dá uma definição que supera as duas. Eu não sou só um apaixonado pelo Galileu,
mas eu vejo a sabedoria infinita se manifestar naquele menino, que desde menino já provou que sabia do que estava falando e que nos convidou a ser como ele, melhorando a cada dia, que talvez seja a palestra de amanhã, de onde viemos, para onde vamos. Essa palestra poderia ser uma trilogia, onde nós estamos contando o livro do meio. O que estamos fazendo aqui, o que somos. E veja o que Jesus falou. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as trevas de ti. Ele diz que se os olhos forem bons, o corpo inteiro será trevas. Por quê? Então o cego é o quê? Ele é trevoso ou ele é luz? Ele não é nada? Não, ele é o mesmo aglomerado, igualzinho a todos. Mas aqui tem o ensinamento do mestre. Depende de como vocês reagem às coisas que o mundo oferece. Depende de como você tratou o namorado da tua filha, o namorado do seu filho, a namorada da sua filha. Depende de como você tratou a sua sogra, o seu filho que encarnou e tem uma dívida grande com você. Você vai fazer da sua vida e do seu corpo ser o que você quiser ser. Então nós somos aquilo que nós quisermos ser. Aquilo que nós pensamos que somos, seremos. Veja este poema que eu li num hospital, quando eu estava visitando o Richard Simonetti, já enfermo, doença que o levou ao mundo espiritual. Richard Simonetti, um grande companheiro, escritor lá do Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru também. Ele disse assim: o mundo tem a sua cor. É você quem mede o mundo como é você. Se você põe óculos de bondade, tudo é belo, positivo. Porque positivo e belo está você. Se você é vingativo, invejoso ou egoísta, vê o mundo desse jeito. Porque desse jeito está você. O modo como você fala, o modo como você vê, o modo como você pensa. Desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, quanta alegria e luz, se você fosse a medida de Jesus. O que significa isso é que uma vez Jesus estava andando com seus discípulos, no folclore bíblico, aquilo que não está registrado na Bíblia, porém conta-se por alguns autores, e viram um cachorro morto, já em estágio avançado de decomposição. E este cachorro morto exalava o cheiro da decomposição. E os seus discípulos, Pedro, Tiago Maior, Tiago Menor, João Evangelista, toda a turminha ali, Levi, reclamaram do cheiro. Nossa, meu Deus, quem é o dono desse cachorro? Quem que não vem fazer a higiene da cidade? Pelo amor de Deus, que coisa horrível, nossa. E Jesus calado. Assim que ninguém falou mais, o mestre se pronunciou: mas que belos dentes tem este cachorro, hein? Ele vê beleza onde todo mundo está vendo morte. O corpo de Jesus era luz. O corpo dele formado da matéria mais quintessenciada do planeta Terra. A mesma matéria que formou o nosso, não tão quintessenciada, mas a mesma coisa, era luz enquanto em nós há trevas. E vemos profetas angustiados no Velho Testamento. Pessoas que, por apaixonada a uma mulher de um amigo, já tendo 100 mulheres, manda o amigo à frente do campo de batalha para morrer para ficar com a mulher dele. Isso para mim é uma carência enorme. Mas, de qualquer modo, se os nossos olhos forem luz, verem o mundo bonito, verem as belezas, quanta luz será o nosso corpo, porque toda a vibração dele está acontecendo conosco. Aqui eu me atrevo a dizer algo que Allan Kardec disse, que não existem milagres no planeta. Nunca existiu milagre. O que você nega que Jesus transformou água em vinho, você nega que ele curou um cego de nascença, você nega que ele andou em cima das águas? Não, não nego. Eu só nego que esses feitos não são milagres. Como assim? O que é um milagre? Uma derrogação à lei de Deus? Então não é uma lei absoluta. Então o próprio Pai cria a lei e ele precisa destruir porque ela não deve ser perfeita? Não. Para a doutrina espírita, o milagre nada mais é do que uma interpretação de algo que nós não imaginávamos que era possível. Se eu pegasse a penicilina hoje e voltasse lá na época de Chico Xavier, Fleming descobre a penicilina em 1928,
E o Chico teve que lamber a ferida do Moacir em 1915, perdão, ele tinha 5 anos de idade, nasceu em 1910, reencarna Chico Xavier. E eu voltasse lá com a penicilina numa máquina do tempo, eu ia fazer milagres. Porque depois que foi em tudo quanto é médico, não conseguiu. Foi em curandeiro, não conseguiu. Foi padre, não conseguiu. Foi no espírita, não conseguiu. Eu vou lá e faço com a minha mão, passo o remedinho na ferida, sarou. Milagre. Por quê? Eu não conhecia isto. E Jesus sabia manipular estas ondas que são alteráveis pelo nosso sentimento. E se eu tiver neste teatro maravilhoso, 100 goteiras, e começa a chover, e formos tentar tapar uma goteira, ou melhor o exemplo, que estoure um cano com água e a água está caindo aqui na laje e está dando as goteiras, e eu tentar tampar com as mãos, eu não vou conseguir. Assim nós estamos tentando curar as doenças, a parte final dela, mas Jesus vai e fecha o registro. Ele mexe na parte fundamental. Curar um nervo óptico, transformar água em vinho, passa a ser simples. O vinho, por exemplo, é CH3, CH2, OH. OH é uma hidroxila que dá a propriedade de álcool. A água são 2 partes, de hidrogênio e uma de oxigênio. É muito mais fácil tirar essas partes fundamentais, alterando a vibração da matéria, que ela se transforma automaticamente. Imaginem este exemplo que Stephen Hawking dá num livro chamado Buracos Negros. Se eu pegar 2 ponteiras a laser e mirar naquela parede de lá, colocando as ponteiras numa distância de 10 centímetros, as luzes naquela parede batem em 10 centímetros. Se eu aumentar 1 grau em uma das miras e mirar e medir lá, é capaz de ter dado 11 centímetros. Mas se eu não colocar nenhum anteparo e deixar que essas luzes viajem, elas vão começar a se divergir a ponto de começar a serem antagônicas. Isso quer dizer que se Jesus mede na parte fundamental da matéria, toda a consequência que aquela vibração foi passando pelos átomos, pelas moléculas, altera aqui na frente. Por isso ele fazia curas às distâncias, como a filha de Jairo. Por isso uma mulher só de tocar na orla do seu manto já se curou, porque altera a vibração. A vibração de Jesus era poderosíssima e isso nos elevava. Isso fez com que as pessoas mudassem o seu próprio pensamento e o corpo passou a ser luz. E este menino chamado Jesus disse que nós conseguimos fazer isto. Nós temos essa capacidade mesmo sem saber. A mecânica quântica afirma a mesma coisa, que vocês, quando estão tristes, estão vibrando negativamente para as células de vocês. Quando vocês estão felizes, as células estão em harmonia. Muitas doenças já provadas mostram que elas têm um fundo psicológico, um fundo emocional muito grande. E muitas doenças não se manifestam em certas pessoas pela vibração emocional, pelo modo como ele encara a vida. Mas vejam bem, deste modo chegamos numa questão importante que a doutrina espírita me ensinou. Existe algo chamado padrão vibratório, que é como uma média entre altos e baixos de emoção que nós temos, porque não tem como não dizer que eu não poderia estar feliz aqui agora. Não tem como afirmar ou eu esconder que eu não estou muito orgulhoso de mim mesmo. Orgulhoso no sentido da palavra feliz, alegre. Que bom que eu posso estar aqui, que eu pude estar aqui. E este orgulho significa, está me fazendo bem, está me deixando pleno. Mas eu poderia achar que não, que eu não gostei, que não fui tratado bem, que eu não gostei de onde me hospedaram, que eu acho que... E eu vibrar mal, não é o mundo em si que me faz ver negativamente, mas o modo como eu respondo. E essa alegria, como as meninas perguntaram, Paulinha e Minerva, fizeram boa viagem? Excelente viagem, maravilhosa. Sempre será assim minha resposta, portanto desconfiem se foi tão boa assim. Não, foi boa. Foi muito boa porque eu vejo como oportunidade de aprendizado, como tudo que está ali para me ensinar. E esta questão, pessoal, me fez aprofundar numa questão. Os nossos pensamentos são muitos por dia. E o pensamento gera o sentimento. Não tem como você pensar, mas que homem atrevido, furou a fila do embarque, mas está se achando, está fazendo de bobo, olha só, e está alegre. O meu pensamento gera o meu sentimento.
E eu pensei, quantos pensamentos será que nós temos por dia? Eu fiz as contas da minha própria cabeça. Bom, eu penso muito no meu filho Henrique, eu penso no trabalho, eu penso no assunto da doutrina, eu penso na minha namorada, eu penso nas palavras que eu vou usar na palestra como abertura, eu penso no aqui, dá uns 20 pensamentos. Não, deve dar mais, e é mais. E quando eu fui ver a resposta, eu fiquei pasmo. E quando eu fico pasmo, e quase que inconscientemente, eu solto um som, que é assim, ó. E eu vou pedir para vocês, se vocês ficarem pasmos, como o maestro perguntou ali também, se vocês conhecerem, vocês aplaudem, mas não é aplaudir, é fazer ó. Se caso ficarem pasmos com o número de pensamentos que nós temos em um único dia, de vigília, não é dormindo não, acordado. Então vamos chutar alto, eu pensei, 20, então vamos lá, 100, 200, 500, vai. 1000 pensamentos. Eu falei, vamos lá, vamos na pesquisa. E eu fiquei pasmo. Sabem quantos pensamentos nós temos por dia, pessoal? Aproximadamente 60 mil pensamentos. Pasmem. Exatamente como eu fiquei. Eu pasmei, falei, 60 mil? E olha só, pessoal, quase sempre são ruins. Não é um pensamento elevado. É um pensamento magoado, é um pensamento que foi ferido, é um pensamento que gera para nós coisas muito tristes e muito feias. Eu não sei se vocês aqui já perceberam isso, mas existem algumas criaturas na nossa casa que provam o que a mecânica quântica veio provar depois. E eu tive uma criatura dessa em casa que foi Gandalf o Branco. E o nosso pensamento realmente influencia no nosso corpo, na nossa vibração. E chegava lá um grupo de amigos em casa, e Gandalf o Branco não conhecia nenhum deles. Vamos supor que chegassem 8 amigos entre meninos e meninas. Um lá tinha medo de pitbull grande. Nada a ver, né? O carinha do cara desse tamanho, comprimento. Uma setter dele, cara, era uma coisa fora do normal. Mas ele tinha medo. Mas eu falo, cara, disfarça, ignora, entra lá e nem vai ligar pra você. Os caras entravam, ele fazia assim, ó. Ia direto na pessoa que estava com medo. E ele era grande, hein? Ele se foi, desencarnou já. E ele ficava lá perto, pulava, e a pessoa quase faltava fazer o número 2, como o Sr. Albert Einstein. De tanto que ele ficava com medo. Mas ele não ia fazer nada. Ele só havia notado que a pessoa acho que tinha medo dele. Da onde vem, será, essa percepção? O que está por trás do corpo físico? Que vibração que ele percebeu que nós nem percebemos? Por que será que uma plantinha em casa é tão feliz, a gente água ela, a gente rega, a gente beija, fala palavras bonitas, como minha mamãe plantou um limoeiro na casa dela que falaram, esse limão não dá em vaso, não dá em vaso, vai ver o limão que está lá. Cara, nós fazemos limonada, a gente distribui limão, o limão galego. E aqui chega a pessoa na sua casa, a tua plantinha tão linda, quando vai embora faz murcha, cara. A vibração dessa criatura não deve estar boa. Ainda bem que ela absorveu só a plantinha. Ilusão, hein? Achar que a plantinha pegou tudo para ela para te proteger. Não, é que nem jogar uma pedra num lago parado, a onda é para tudo quanto é canto. Fortaleça-se, senão você murcha também. Essa é a situação que nós vemos. Paulo de Tarso disse isso. Porquanto também nós, visto que temos sempre a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, para a gente nos sintonizarmos com criaturas mais elevadas. A sintonia vibratória é um atrativo. Para os hindus eles chamam de egrégora. É quando você tem uma vibração de pensamento que se sintoniza com outras vibrações de pensamento. E um agrada o outro, então você se fortalece. Para você sair daquela vibração, você tem que parar de pensar naquilo e comportar de outro modo. A egrégora vai tentar te prender, mas você tem que persistir. Então, ao ir para uma casa de campo numa praia, não pensa assim, ai meu Deus, não deixa acontecer nenhum acidente. Que o carro não estoure o pneu, que o carro não capote, que não tenha tubarão no mar. Não, pensa o contrário. Que a viagem seja maravilhosa, que a gente não tenha turbulência, que seja uma delícia, que seja tudo bem, que lá encontre o pessoal, que eu faça uma bonita palestra, que seja tudo bem. Pensa o bem e você emite só essa onda ao universo e vai começar a fazer o cosmos trabalhar para te atender. O bem e o mal não é relativo. Infelizmente eu vou ter que dar o exemplo, mas tem um primo meu que faz hemodiálise há 7 anos, quase 8 anos, e ele aguarda ansiosamente a doação de um rim. E precisa ser alguém que vai morrer.
E por uma vez um rapaz morreu e ele recebeu um rim, ficamos todos muito felizes. O rim não deu, teve que ser removido. A alegria nossa foi a tristeza de uma mamãe. Mas não em si porque a mamãe perdeu o filho, mas porque um primo bondoso não vai precisar ir lá de 2 em 2 dias, ficar quase que 6 horas recebendo uma hemodiálise e sair de lá com tanta ânsia, tanta dificuldade. O que é bem e o que é mal é relativo, então o universo não responde assim para vocês. O que vocês desejarem e quiserem, ele vai atender, ou vai conspirar para atender. Por isso, muito cuidado com o que vocês estão desejando. Deixa o vizinho em paz, não é assim também. Não vai desejar tanto para o cara. Vai que acontece, você talvez tenha alguma penalidade sobre isso também. E o padrão vibratório seria essa somatória de altos e baixos num padrão. Por exemplo, na velocidade média de um carro, nós saímos de Bauru, às 6 horas da manhã o avião decolava. Nessa saída, chegamos aqui em Mossoró, às 3 da tarde. Portanto, às 8 horas que eu falei para vocês. Então a velocidade média foi o avião decolar e mandar bala 8 horas. Não, nós paramos, ficamos parados no aeroporto, esperando a troca da aeronave. Então a média, eu calculo, que eu tenho. É isso que é o padrão. Então, pensou uma coisa ruim, rapidinho já começa a pensar coisa boa. Pensa do filho, pensa outra coisa. Para quê? Para que você seja luz. Que você ilumine o seu corpo pelo próprio pensamento. Cada um segundo as suas obras, disse o mestre. Que vocês consigam exercer essa caridade, essa bondade com vocês mesmos. E esta companhia que Paulo de Tarso diz, em carta aos Hebreus, que sempre estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, são as pessoas que se afinizam com a gente. Ou vocês esperam ir num baile funk e encontram lá os músicos da orquestra sinfônica? Não vai encontrar, eles não estão lá. Ou você vê uma pessoa montando um espetinho de carne na calçada e vai encontrar os vegetarianos rodeando ali? Não, não é assim. Nós somos atraídos por pessoas que se afinizam, que pensam como nós fazemos também. Eis aquela frase célebre: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu vou dizer diferente. Diga-me o que pensas e eu te direi quem você é. Porque o seu pensamento determina isso. Se você mudou o pensamento, não há o que segure, não há o que acontece com você. Por isso eu penso, talvez num suicida não se encontre esperança. Talvez na família, alguém que está triste, demonstrando pensamentos suicidas, vamos tentar encher ele de esperança. Vamos tentar colocar na cabeça dele que há chance, que há recuperação, que a vida vai melhorar sim, e que morrer não acabará. Vamos encher ele disso, porque talvez para ele esteja faltando essa situação. Kardec disse na Gênese: sendo os fluidos o veículo do pensamento, ele atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Vocês estão ouvindo a minha voz aqui porque tem ar entre nós. Mas se não tivesse ar, não haveria possibilidade do som, porque não vibra as partículas de ar e não vibra a nossa membrana timpânica que nos decodifica o som. Numa explosão estelar, por exemplo, é que é bonito no cinema ver aquele 3D começa a bater aqui, vai para lá, mas não era para ouvir nada numa explosão onde não há atmosfera, porque não há ar, o som não se propagaria. Agora, a questão importante é esta: se nós conseguimos manipular com o pensamento essa vibração, nós conseguiremos fazer provada cientificamente essa alteração? Sim, conseguiremos. E Stephen Hawking disse: se você pegar uma moeda e jogar para cima, ela vai dar cara ou coroa. Se você jogar ela 10 vezes, ela vai dar 5-5 ou 6-4. Tentem fazer isso na casa de vocês. Eu já tentei várias vezes. Eu consegui um 7-3, fiquei muito feliz. Mas 8-2 nunca consegui. E ele disse: 9-1 jamais, 10-0 esqueça. Agora, se você jogar 1 milhão de vezes a mesma moeda, ela vai cravar em 50% e não sai mais daí. Para sair, você teria que jogar a mesma moeda para ela dar 100 mil vezes cara ou 100 mil vezes coroa e ao começar a alterar as porcentagens. Baseado nessa afirmação, foi criado um equipamento chamado gerador de eventos ao acaso. E esse equipamento consistia em apertar um botão e ele, ao acaso, geraria o número 0 ou o número 1, através do número de bits. E pediram para algumas pessoas, como aqui de Mossoró, que apertasse aquele equipamento e visse que número que ia sair sem nenhuma intenção. As pessoas apertavam e depois de vários, 10 mil, 50 mil apertões,
cravava em 50%. Stephen Hawking tem razão. Mas de uma maneira diferente foi testada num outro estado dos Estados Unidos. Levaram o mesmo equipamento para outro lugar. E pediram às pessoas que apertassem, colocassem a intenção que saísse o número 1 e não saísse o número 0. E que se colocasse essa intenção, ela ganharia um prêmio caso acontecesse de sair o número 1. E assim muitas pessoas apertaram. E surpreendentemente, passou dos 75% a favor do número 1. De algum modo, o desejo de cada ser humano que depositou uma vontade naquela máquina influenciou a vibração de alguma coisa e ela obedeceu. Pensaram que a máquina havia dado problema, então vamos verificar. Isso é o bonito da ciência. Leva para outro lugar. Pede agora para o número 0. Mais de 70% a favor do número 0. Leve para um terceiro lugar, não peça mais nada. 50% de equilíbrio. Não há como ter outra explicação. O nosso desejo é uma ordem para o cosmos. O que você quiser, será. É claro que tem um certo buffer, um certo tempo de demora para que aconteça. Mas se você persistir, se você idealizar e desejar e sentir gratidão, mesmo antes de ter acontecido, segundo a mecânica quântica, acontecerá. Mas dessa primeira parte, e que pena que o tempo voa, a gente vai passar para a parte espiritual da história. Porque eu finalizo essa primeira pensamento dizendo, como então podemos elevar o nosso padrão vibratório? Como fazer para o meu corpo ser bacana? Atenda o que Aristóteles disse sobre filia, alegria pelo mundo que é seu e não o mundo do outro. Quando você chegar na sua casa, alegre-se com a sua esposa e não a do vizinho. Quando você chegar na sua casa, alegre-se pelo seu carro e não da concessionária. Alegre-se pela sua casinha ainda que alugada e não a casa dos sonhos. Porque muito provavelmente, se você entrasse naquela casa lá, você ia idealizar outra. Idealize o mundo que é seu e agrade com este mundo que já é o nosso. Então, lamentavelmente, sou eu que estou aqui. Alegre-se com esse palestrante. Porque eu estou me alegrando muito com vocês, com esse teatro. Mas este alegrar é um autoconvencimento, pessoal. É acreditar que a vida é bonita, que a vida é boa. E como baixar o padrão vibratório? Pelo amor de Deus, vamos deixar de ter autopiedade e deixar de ter milindre. Ninguém é perfeito e às vezes você não ganhou o presente que você queria ganhar porque ele não tinha dinheiro para comprar para você. Porque Jesus ensinou que alegria, que felicidade é servir a um amigo por si só. Quando Pedro pergunta, mestre, transformando água em vinho não teria estimulado a bebedeira? E Jesus responde, Pedro, acaso conhece a alegria de servir a um amigo? Não é pelo vinho, pela bebedeira, transformar um OH aqui na água, não, amigão. É para fazer aquele amigo se sentir feliz de atender o outro na festa de casamento dele. Você conhece essa alegria, Pedro? Essa que era a pergunta. Então ele diz, se chegou o aniversário de alguém, o teu compromisso como amigo é ir lá, pensar num presente à tua condição financeira, comprar pensando nele, o que ele mais vai gostar, mandar embrulhar, chegar na mão dele e falar, amigo, parabéns, eu comprei para você. Dali para frente não é mais a tua conta. A tua alegria limita até ali. Esse é o nosso mundo. Se ele vai reagir do jeito que ele quiser, o problema é dele. E essa receita é infalível. Então não tenham autopiedade e nem se milindre, porque milindre é quando você quer milindrar. E teve vezes que eu marquei hora para ficar chateado. Eu tenho vergonha de chamar, mas foi. Nossa, a hora que ela chegava eu fazia que eu estou muito triste com aquilo que ela fez. E estava tudo feliz. Chegou, nossa, armei aquela tromba. Não faço mais isso. Tanto. Faço um pouquinho menos. Também estou encarnado aqui, né, pessoal? Também sou filho de Deus. Mas aqui, pessoal, para a gente passar à frente, tem uma frase de Shakespeare que vai ligar esse lado com o outro. Ele diz, há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que imagina a nossa vã filosofia. O que há entre o céu e a terra, entre Deus e a matéria? Há o Espírito. E este ser, na verdade, é o que nós somos. Mas, para explicar para vocês, eu não tenho condição. Quem sabe o Cosme Massi faça isso brilhantemente. Não tenho dúvida nenhuma de afirmar que o Cosme, além de um grande amigo, e não é por ser meu amigo, mas é o cara que mais entende de Allan Kardec da face da Terra. É o mais estudioso de Allan Kardec que eu já conheci. Tem vários discípulos dele que estudam como ele, mas não sabem como ele.
Então ele perguntou, Kardec, na 23, o que é o espírito? Ele fala, é o princípio inteligente do universo. Fiquei meio que na mesma, hein? Princípio inteligente? Tá, deve ser de onde vem a inteligência. Ele pergunta no item A, qual a natureza íntima desse espírito, do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Não tem palavra para dedicar. Para vós, ele é nada. E por não ser palpável, não passando pelos sentidos da matéria, nenhum sentido ele traz. Mas para nós, ele é muita coisa. Então nós em si somos muita coisa, mesmo não sabendo. Kardec ainda pergunta, os espíritos têm uma forma determinada, ele é limitada, é constante? Para vós não tem forma, para nós sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Mas ainda assim é incompleta a resposta, porque a gente não tem uma palavra. Então eu estou num monte de aglomerado de onda que se influencia pelo meu pensamento e que gera doença, felicidade ou qualquer coisa, porque um homem pobre, rico, pobre, feio, com dificuldade para aprender, não necessariamente é menos feliz que um rico, bonito e com grande inteligência. Isso é uma decisão nossa, por incrível que pareça. Agora, se eu não sei o que é o espírito em si, eu posso entender o seu Criador. Se eu entender quem é Deus, o que é Deus, eu posso entender talvez a sua criatura. Vamos lá, Kardec perguntou, o que é Deus? Ou averiguando como Deus é a natureza íntima de Deus, e perguntando sobre Deus, ele teve uma resposta linda, está na questão 14 do Livro dos Espíritos. Kardec, Deus existe, não pode duvidar disto. É o essencial. Não vá além. Não se perca num labirinto de onde não é capaz de sair. Isso não lhe tornaria um homem melhor, antes um pouco mais orgulhoso, pois que acreditaria saber quando na realidade nada saberia. Deixai consequentemente de lado todas essas explicações sobre Deus. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto a conversar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de se libertar delas, o que lhe será mais útil do que tentar penetrar no que é impenetrável. Então eu fico muito feliz quando a doutrina espírita fala, Deus, não sabemos o que é. É uma inteligência, é a causa primeira. Mas eu não posso falar que ele é de barba, que ele é homem, que ele tem pele branca, que ele pensa assim, que ele se magoa com esse espírito, com aquele não. Não posso falar isso. Isso é o meu sentimento. Isso é o meu corpo que atende ao meu pensamento de onda. E Deus não pode se magoar porque nada o ofende. Nada é capaz de alterar a vibração amorosa de Deus. Essa é a situação. Mas e agora, pessoal? Eu fui convidado para falar para vocês quem somos. Eu não estou chegando a nenhuma conclusão tão palpável, porque busquei no Espírito. A nossa própria doutrina não diz, busquei no que é o Pai. Ele fala, esquece, não tenta explicar porque você não consegue. Tentei na mecânica quântica, onde eu gastei mais um pouco de tempo e pude me aprofundar, mas em si, um aglomerado de vibração que muda com o pensamento, mas em si, isso aí está obedecendo alguma ordem por trás. E eu pensei numa coisa que eu acho que posso confiar mais uma vez em Jesus. Porque se ninguém sabe falar o que é Deus, ele falou algumas afirmações com a intenção de não deixar escapar sem querer. Ele falou, o Pai que me enviou, que está no céu, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu e o Pai somos como um. Ele chamou Deus de Pai. E o mais bonito dos pais foi no momento em que Jesus fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E quando Jesus fala Pai, ele fala Abba com 2 Bs, que significa paizinho. Papai, meu papai. Nós temos medo dos nossos pais, ou nos ensinam a ter medo de Deus. Eu, porém, vos digo, não tenham medo de Deus, porque Deus não pode nos machucar. Tenham medo de um cachorro com espuma na boca, latindo. Este pode lhe machucar. De Deus vocês devam ter respeito. Porque com medo eu faço o que ele quer enquanto ele está olhando para mim. Assim que ele vai embora eu dou uma banana e faço o que eu quero. E isso é desrespeitar o Pai. Quem respeita não faz isso. E Jesus nos ensinou a ter respeito e coragem, tratá-lo como nosso Pai íntimo.
Então eu não posso saber muito bem o que é Deus, mas filosoficamente eu tenho uma ideia. Ele é meu pai. E quando Jesus falou Abba com 2 Bs, ele estava num momento muito tenso, onde suava, transpirava sangue, segundo as anotações de Mateus. Não sei se vocês assistiram, mas assistam outra vez quem assistiu, ou assiste pela primeira vez quem não assistiu. Quando Jesus, representado no filme de Mel Gibson, faz esse discurso. Ele estava de costas naquele monumento de ser humano e ele coloca a mão na árvore com uma tensão impressionante, mais ou menos assim. Jim Caviezel, que surpreendentemente JC como Jesus Cristo. E ele fala: papai, se dá para afastar de mim, afasta, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Se o mestre pediu isso e sabe o que pode e não pode pedir, diferente do meu filhinho que falou: papai, deixa eu dirigir o carro até a casa da vovó quando ele tinha 5 anos. E eu falei: não pode, filho, você não sabe o que você está pedindo. Jesus sabia e falou: pai, entrego em tuas mãos o meu espírito, sei o que o Senhor sabe. E quando ele fala pai, para mim, há 7 anos atrás, essa palavra ganhou outro sentido. Eu pude entender o que é ser filho depois que eu fui pai. Há uma música do Ira que fala: se meu filho não nasceu, eu ainda sou o filho. Ele quer dizer, eu não consigo pensar como pai, e eu já consigo pensar como pai. E digo para vocês, não é possível que haja perigo de eu maltratar o meu filho, por prazer ou por vingança. Se eu, um egoísta, alguém que se milindra ainda e pede para os outros não se milindrarem, é capaz de amar desse jeito, não tem perigo. Porque o papai ama mais do que a todas as mamães somadas aqui junto. E olha que coração de mãe, ama para valer. Eu digo que no primeiro lugar de uma corrida, para chegar lá na frente, onde o veículo, o motor, o combustível é o amor, em primeiro lugar chega a mãe, empatada com a avó. E em segundo lugar, não chega ninguém. Nem em terceiro, nem em quarto. Em quinto chega o pai e o vô. Cansados. Com a língua de fora, e as meninas já tomaram suco, já estão descansando, preocupadas com a gente. Mas assim mesmo que é. Mas eu digo, mamães, se há alguma mamãe aqui capaz de fazer por maldade, por vingança, por qualquer coisa, eu não sei então do que estou falando. Mas o seu amor é bem menor do que o amor que criou você, o seu filho e toda a nossa vida. Então não há o que temer. Nosso Pai está por trás disso, sabe quem somos e fez uma vida bonita para a gente atingir um objetivo de ser feliz. E eu entendi bem. Quando uma vez estava meu filhinho Henrique e eu em casa sozinho. Um dia ainda escreverei um livro ou um conto chamado Henrique, um menino que brinca sozinho. Porque eu me dedico muito a essas coisas e ele ali percebe pela bondadezinha dele e fica quietinho lá. Ele não tem irmão. Mas um dia, não sei porque, ele estava querendo brincar com a Ana Luísa, a sobrinha minha, prima dele, 5 meses mais nova. E ele falou: papai, oi filho, vamos buscar a Ana Luísa para brincar com a gente? Eu falei: não vamos buscar não. Ana Luísa é minha filhada, eu amo aquela criatura, mas se tem algum matemático aqui, podia me ensinar depois. Sozinho, o Henrique causa 10 decibéis de barulho. A Ana Luísa sozinha, 10 decibéis. Junto, eles causam 59. Cara, que barulheira que vira aquela casa. E ele fez uma cara simples e fácil, que ele tira o que ele quiser de mim. Ele fez a cara do gato de botas no filme do Shrek. Abaixou a orelha. Eu falei: vamos ligar agora para Ana Luísa. Ana Paula, oi. Ana Luísa tá aí? Tá? Você não pode trazer ela aqui em casa? Porque o Henrique quer brincar com ela, eu estou aqui estudando. Ela fala: não dá. Não dá. Não, o teu irmão saiu, o Rafael, o menorzinho, está dormindo. Não, ele vai entender. Não dá, a Ana Luísa tá lá, mas o Rafael está dormindo, a tia não pode trazer agora. Não, eu vou falar com ele, tá, tchau. Ele não precisa fazer nada demais do que uma segunda versão da cara do gato de botas no filme do Shrek. Outra vez. Henrique, cadê a chave do carro? Nós vamos buscar a Ana Luísa. A gente é assim mesmo. Bom, fomos lá buscar a Ana Luísa, falou: agora vai vir uma lady, uma menina, aquele ruginzinho leve, de festa junina, sem as pintinhas, uma trancinha para cada lado, aquela beleza. Fiquei lá olhando, eu e ele. De repente, cara, veio uma menina que parecia uma boneca que saiu do fundo da caixa, aquele cabelo desgranado, assim, com um tambor. Eu falei: nossa, lá se foi a paz, Henrique. Mas assim mesmo, ela entrou e eles querem ir no mesmo cadeirão, apesar de ter um para cada um, no mesmo. Eles querem descer na porta do carro pela mesma porta. Eles entram na casa ao mesmo tempo. O litígio já começou.
E parece que isso dá prazer a eles. Mas aí em casa eu falei, Henrique, é o seguinte, vocês brinquem onde vocês quiserem na casa. Papai vai ficar lá no quartinho, onde o papai guarda os livros, estudando, e você tem liberdade para fazer e brincar o que quiserem. Larguei os dois lá. Mas há uma poetisa búlgara que disse uma frase muito boa. Criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Já não está certo. Eu comecei lá, deu acho que 5 minutos. Falei, Senhor, não é possível, Maria, mãe amada. Leva essas criaturas daqui. Passou. Olha lá, papai, nós queremos brincar aqui também. Então, tá, vamos lá. Brinquem aqui, eu vou sair, eu vou brincar ali no quarto, eu vou ler no quarto, vou ficar deitado na cama, coberto de lado ali, por favor. Não, papai, não pode, porque nós queremos brincar com... Eles tinham uns cavalinhos que quando eram pequenos, era tipo um pogobol, que eles pulavam e que muito pequenos giravam e caíam feio, batia a cabeça. Mas estavam crescidinhos já. Eu falei, não, vocês podem brincar com o cavalinho aqui sim. O Henrique vai com o cavalinho, a Aninha vai com a vaquinha dela e vocês caiam, brinquem à vontade. Papai não precisa mais ficar perto, não. Precisa sim, papai. Não precisa não, papai vai para lá, vocês brinquem à vontade. Não, mas não é esse cavalinho que a gente quer brincar. O senhor é o cavalinho. Eu pergunto a vocês, pessoal. Quem é o bobo aqui dentro que já fez tudo o que uma criança queria? Já atendeu e está num assunto maravilhoso e vai atender mais esse caprichozinho? Pois se não tiver ninguém aqui, esse bobo sou eu. Que atendeu essa criança, ficando de 4... e os dois subindo em cima de mim e nós andando para lá pela casa. E de repente o Henrique fala, papai, mas não é cavalo de passeio, é cavalo de rodeio. Eu falo, é rodeio, Henrique? Então segura, meus peões amados, que o cavalo vai pular. E comecei a pular. Jogar, podia para cima. E o Henrique, assim como o papai dele, é um corpo bem musculoso, o cóccix dele bem definido. Pegava aqui na coluna em cheio, mas era mais gordinho, delícia. E não tem onde segurar, não tem cabelo, então era na orelha, no couro. E demorou, pessoal, eu acho que ali perto de 4 minutos a brincadeira. Mas foi uma delícia, sem contar os hematomas. Mas foi muito gostoso, porque nós brincamos, rimos, eles caíam, subiam. E na hora de ir embora, levando ela para casa, lá se foi o dia do estudo. Na volta, o Henrique falou uma coisa que eu, de coração... peço que vocês confiem em Deus nessa frase desse menino. Ele falou, papai, foi muito gostoso ter chamado a Ana Luísa. Foi muito gostoso brincar de cavalinho lá com o senhor. Sabe, papai, eu gosto muito de ser seu filho. Eu falei, puxa, cara, que sensação gostosa, filho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta no quarteirão de cavalinho? Só para você falar outra vez. Porque é muito gostoso ouvir isso. E eu dou minha palavra a vocês. Não tem perigo. Porque não existe nada do acaso. Então a criação não pode ter vindo do nada. E se há algo inteligente assim por trás, há uma força inteligente por trás que não vai criar um filho para sofrer. O sofrimento vem de nós, de não compreender, de não confiar, de não acreditar que está tudo bem. E que o pânico, o medo, a dor nos motivaram a melhorar, a sair daquele erro que estava cometendo há tantos anos. Confie, está tudo bem do jeito que está. E de algum modo estávamos aqui, acabamos nos encontrando. E se algum ponto foi importante para vocês, que bom, que valeu a pena vocês terem vindo, terem se divertido, aprendido alguma coisa. Ou pelo menos ter percebido que 1h30 passou, parecendo 1h25. E que se isso aconteceu, vocês... percebam que a vida já pode ser compreendida com outros olhos, de alguém que só está tentando explicar o que grandes nomes vieram e tentaram explicar, e a gente às vezes não consegue compreender. Nós, de uma maneira bonita, eu achei tão bonito as poesias que o maestro disse, eu gosto muito disso, também vou deixar uma com vocês, que é do Castro Alves, pelas Sagradas Mãos do Chico Xavier. E ele fala sobre isso, que nós devemos caminhar porque somos criaturas ainda que nós não sabemos. Somos ao mesmo tempo uma oficina e ao mesmo tempo um espírito que se lapida nessa oficina. E ele diz sobre esses mistérios, dizendo assim: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade,
sedentos de paz e amor. Mas em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos do desconhecimento e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Uma oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota de orvalho que vai caindo num arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É um fragmento de estrume que se transformará em perfume na corola de uma flor. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus é somente seu amor, o universo inteiro é o seu altar. Ó, bendito quem ensina, quem esclarece, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente, caminhai. O amor é luz que se alcança. Filhos, tenham fé, tenham esperança, e para o infinito, marchai. Castro Alves, das Sagradas Mãos de Chico Xavier. E tenho comigo a impressão que o mais inconformado dos tristes, no fundo lá daquele coração, daquela montanha de vibrações energéticas, ele tem um pouquinho de esperança de não ser mais triste assim. Mesmo desse salão ou quem nos assiste, o mais triste dos homens gostaria que o filho não seguisse o seu exemplo. Mesmo o mais conformado e triste dos seres humanos gostaria de ser uma exceção. E para mim, se eu conseguir fazer hoje alguém pensar um pouquinho melhor, mudar o pensamento sobre si mesmo, a vida e a família que tem, eu consegui o meu objetivo. E sei que não existe feliciômetro, mas disputaria um bom dinheiro para ver quem é que está mais feliz entre nós dois. Por isso, o cuidado que temos com o nosso pensamento e sentimentos é proporcional ao cuidado que temos com nossa família, com os nossos amigos e conosco mesmo. Eu vim aqui para dizer isso para vocês. Muito obrigado.